Senhor lhe respondeu: Dou-lhe minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos. Bom, aqui a gente vê, né, já no versículo de número 1, que Deus ele vai enviar então Moisés e Arão como profeta, né? E para você marcar aí no seu caderno, então, o que é profeta, né? Anote aí no seu caderno, profeta. Profeta é aquele que é chamado e ungido para falar por Deus em nome do Senhor. Então, todo aquele que é chamado e é ungido para falar em nome do Senhor, e claro, e se o Senhor fala através dele, ele é um profeta. Bom, nós vemos aí que Deus vai enviar, então, né, está enviando Moisés e Arão até o faraó, para que Deus venha mostrar a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania, e para que Faraó venha entender que nenhum dos deuses na qual ele serve são verdadeiros e que não existe outro Deus como o Deus de Israel, né? Mas mesmo assim, já próprio Deus fala que o faraó vai endurecer o coração, e por algumas vezes o próprio Deus endurecerá o coração do faraó e as pragas virão, né? Mas nós vamos estudar cada uma passo a passo para você entender os grandes mistérios que estão por trás dessa palavra. Mas vamos continuar a nossa leitura bíblica. O meu povo, os israelitas e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e a jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros. Bom, então nós vimos aqui que aparece aí um erro de tradução, não que vá mudar a veracidade da história ou vai mudar alguma parte dessa história bíblica, não, mas é algo bom para a gente saber, né? Porque quando você vê de repente um pregador falando uma versão diferente do que está escrito na sua Bíblia, talvez você vai pensar, esse pregador está por fora, ele não sabe, ele está falando errado, e na verdade ele possa estar falando mais certo do que você imagina. Bom, nós vemos aí, se você quiser anotar no seu caderno, quando a Bíblia fala nesse capítulo, do capítulo de número 7, ali no versículo de número 9, ela fala sobre uma serpente, né, que Arão joga a sua vara e ela se transforma em serpente. Quando você vê nesse capítulo de número 7, o versículo 9, a palavra serpente, na verdade, no hebraico original, ela não é a palavra serpente. Ou seja, a palavra serpente no hebraico é narros, né? Narros, que é cobra, ou seria no caso serpente. Mas a palavra que nós encontramos no original, no hebraico, nesse versículo de número 9, é a palavra tanim. E a palavra tanim significa monstro marinho e terreno,
o que poderia ser, o que se acredita talvez que fossem então crocodilos e não serpentes. Então, se por um acaso, de repente, algum pregador que você estiver ouvindo, ele falar que se transformaram aquelas varas em crocodilos, o estará completamente certo, né? Não que se um pregador falar que é uma serpente, também vai mudar o milagre da história, vai mudar o milagre que Deus fez, porque afinal, convenhamos, transformar um cajado em uma cobra ou em um crocodilo, o milagre já é grande, não é mesmo? Então, mas é bom a gente ficar sabendo, né, o que está escrito no original. Por que que isso acontece, irmãos? Porque às vezes na hora de traduzir, a pessoa que traduziu não tinha assim um conhecimento total, às vezes da gíria dos hebreus, é como na Inglaterra. E na Inglaterra, se você for ver, o inglês de lá é diferente do inglês dos Estados Unidos, né? Então a mesma coisa acontece também em Israel. Talvez a pessoa que estudou o hebraico e que traduziu a Bíblia não conhecia a outra maneira, né, de se falar como se falava em Israel, e acabou colocando serpente, mas na realidade no hebraico original é a palavra tanim, que significa monstro marinho ou terreno, ou então possivelmente um crocodilo. Mas, como eu já falei, isso não muda a veracidade da história, nem muda o contexto, né, geral da história. Mas vamos prosseguir, era aqui só né, para você. Sábios e feiticeiros. E também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Bom, nós vimos então, né, que o faraó ele mandou chamar os sátrapas, né, os magos, os feiticeiros. E então nós vamos ver aí que haviam naquela época esse tipo de pessoas, para você anotar aí no seu caderno. Então, a primeira classe desse tipo de homens, né, desses magos, desses sátrapas, então os sábios, né? Sábios eram homens de conhecimento que conheciam as artes ocultas. Isso para você anotar aí no seu caderno. Então, esses sábios que o faraó mandou chamar eram esses homens, né, que tinham esse conhecimento com as artes ocultas, né? E também tinha a segunda classe desses homens, que eram os encantadores, que eram também chamados de magos, né? Dois desses magos muito citados, não, na verdade, desses magos que foram chamados ali por Faraó para que se pudesse compreender o que Arão acabara de fazer. Bom, dois desses magos, né, também está lá citado em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. São dois magos citados lá no Novo Testamento. Se você quiser ir lá conferir, nós não vamos falar agora, mas você tem a liberdade de ir lá conferir o nome desses dois magos que estão incluídos no livro de 1 Timóteo, capítulo de 3, versículo de número 8. Esses dois magos, então, que se chamavam Janes e Jambres. Bom, mas nós vamos continuar, né? Nós vimos aqui que o faraó manda chamar para que eles pudessem explicar o que Arão havia feito. Vamos ver o que acontece? Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, e ele não quer deixar o povo ir. Bom, aqui nós vimos então que os magos e encantadores, eles fizeram a mesma coisa, né, através de magia. O que eu aprendo com essa passagem? Eu aprendo que nem tudo que nós vimos, às vezes, dentro de uma igreja, irmãos, vem de Deus, né? Bom, por isso que eu sempre falo ali quando eu converso com as pessoas, ou quando estou pregando ali na igreja, eu gosto sempre de falar e instruir as pessoas para que peçam. O primeiro dom que deve se pedir a Deus é o dom de discernimento. Nós precisamos encarecidamente ter esse dom nas nossas vidas. Nós precisamos ter o discernimento do que é e o que não é de Deus.
Porque muitas vezes, irmãos, nós somos enganados por falta desse conhecimento, desse discernimento. Então é muito importante que você que está me ouvindo peça a Deus: Senhor, dá-me discernimento. Por quê, irmãos? Porque quando acontecer algo, dentro até mesmo da igreja ou fora da igreja, você vai saber se é algo que vem de Deus ou não. Por quê? Porque às vezes até mesmo os famosos profetas, que se dizem profetas, às vezes vêm, dizem algo para você, entregam uma falsa profecia, dão uma profetada, como se diz, né? E você acaba esperando aquilo e não foi Deus que falou, e depois nós não culpamos o profeta, mas nós culpamos a Deus. Então é muito importante que nós tenhamos essa visão, né? Esse discernimento para discernir o que vem e o que não vem de Deus, né? Para que isso não venha atrapalhar a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, é muito importante. Nós vemos hoje como Satanás tem operado através de muitas outras religiões, né? E também através da feitiçaria e de outras religiões, tais como Umbanda, Quimbanda e outros afins, né? Então é muito importante mesmo nós estamos pedindo o dom de discernimento. Por quê, irmãos? O mesmo movimento que você vê dentro de uma igreja evangélica, você vai ver também dentro de um centro de macumbaria. O mesmo movimento que você vê dentro das igrejas, você pode ver em pessoas também que não são cristãs e que fazem parte dessas religiões, dessas seitas. Por quê, irmãos? Porque o diabo, a única coisa que ele criou foi a mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Fora isso, ele não é criador de nada, mas sim um grande copiador. Então, tudo que Deus faz, ele vai lá e copia. Ou ele tenta, pelo menos, né? Algumas coisas ele não consegue, mas ele tenta e, infelizmente, acaba enganando a muitos. Por isso é preciso nós estudarmos a palavra de Deus, aprendermos com Deus, pedimos o discernimento para que não sejamos enganados por Satanás. Amém? Fica essa dica aí, busque a Deus pedindo o discernimento. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo. E leve também a vara, que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios. E elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. E feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros. E toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Pelo contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nós vemos então que Arão e Moisés vão e fazem o que Deus lhes ordenou, e realmente Faraó estava lá para se banhar no rio Nilo. Quando eles avistam Faraó, eles vão até ele,
falam as palavras que o Senhor mandara, e então Arão toca com a sua vara nas águas e as águas se transformam em sangue. Né? Interessante, alguns teólogos dizem que não foi todo o rio, né? Que foi porque em volta do Nilo havia uma vegetação em volta do Nilo havia uma terra vermelha, e algumas pessoas, né, até mesmo alguns teólogos ou alguns descrentes, eu já vou falar assim, eles acreditam que era quando a maré subia, as águas batiam nessa terra vermelha, e isso realmente acontecia e acontece até os dias de hoje, e a beira do rio Nilo ela fica uma cor avermelhada, e alguns dizem que foi esse fenômeno que aconteceu. Mas o interessante é que todos os anos isso acontece no rio Nilo, mas os peixes não morrem. As pessoas que bebem da água, os egípcios que dependem da água do Nilo, não bebem, não se assustam com a água transformada em sangue. O cheiro que ficou, o odor, né? Vamos falar bem claro, a caatinga que ficou, não acontece todos os anos. Então é claro, é algo tão óbvio e para mim é tão simples de se entender que realmente foi um milagre. Não foi uma margem que subiu, porque senão os peixes não morreriam, senão as pessoas não sentiriam mau cheiro. Onde já se viu a maré subir e dar um odor tão forte ao ponto de parecer que era sangue? Isso é algo realmente que as pessoas querem fazer outras pessoas desacreditarem da Bíblia, né? Mas é só ser um pouco inteligente, irmãos. É só nós parar para analisar como é que peixe vai morrer quando a maré sobe. Não é verdade? Vai ver que eles ficaram sem ar, né? Não conseguiram respirar porque era muita água. Brincadeirinha. É algo tão absurdo dizer uma coisa dessa, irmãos. E descrer, fazer a Bíblia estar descrente, né? Não dar essa veracidade para a Bíblia. É algo que chega a ser revoltante. Então, creia. Se alguém vier falar para você o contrário disso, defenda, porque isto foi realmente um milagre de Deus. Deus mostrando o seu poder, e você vai entender o porquê. Tinha um propósito. Deus queria desmascarar todos os deuses, né? Você vai entender por quê, né? Nós sabemos aí que o rio Nilo era considerado um deus, né? O deus da fertilidade. Mas os magos acabaram fazendo a mesma coisa, acabaram fazendo o seu mesmo encantamento e acabaram descrendo. Mas eu vou explicar aqui para você o porquê que eles acreditavam então que o rio Nilo era um deus, né? Esse deus da fertilidade. Transforma em 100. Meu Deus, lá vai erro de novo, Lana. Ó, Lana, pra te ver que é erros, ó. Mexendo, errado, pra te ver que é erro, cara, que memória. Então, como nós sempre dizemos, corte essa parte, Lana. Estava certo, né? O pregador estava, não, ele não estava, porque ele não estava, então ele vai estar certo. Estava no passado, né, Lana? Ó, de novo, vamos fazer aquela coisinha assim de rapidinho pra Lana ver. Né, ó, é erro, tá, Lana? Coloca lá nos erros, ele não estava, tá bom? Lana, está. Então vamos lá de novo. 1, 2, 3. Na Inglaterra, se você for ver o inglês da Inglaterra, é Inglaterra, é ingrato, é Inglaterra, Tá, o negócio tá difícil aqui hoje, Lana, olha só. E uma vegetação e aguenta as calças pra não cair,